Eu me chamo Aurélio, eu faço engenharia de computação aqui na Univasf, Universidade Federal do Vale de São Francisco, e atualmente eu sou membro da gestão organizacional da nossa empresa Júnior, a Inove, empresa Júnior de computação. Aqui estamos o endereço para contato, meu LinkedIn, meu GitHub, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que são laços de repetição, o for, o while e o do while, mais precisamente. Laços de repetição, também conhecidos como loops, são estruturas de controle fundamentais em programação que permitem a execução repetida de um código, mediante uma condição verdadeira. Né? Existem três tipos de laços de repetição na linguagem C: o while, o do while e o for. E quando a gente vai utilizar cada uma delas? Quando eu vou utilizar o for? O for ele é geralmente utilizado quando nós sabemos quantas vezes o laço será repetido. Por exemplo, a contagem de 1 até 10. A gente pode pensar em inicializar uma variável aqui com 1, que vai se repetir aqui 10 vezes, e uma condição que se tornará falsa quando passar do número 10. Então, essa é a estrutura básica do for, vai ficar mais clara adiante, mas basicamente a gente tem a inicialização, que é executada somente uma vez, e é opcional, uma condição que deve ser verdadeira para esse código que se repetir, e um espaço aqui onde ocorrerá a atualização de um contador, por exemplo. Mas é opcional também, você pode colocar esse contador aqui embaixo do código. E quando a gente vai utilizar o while? A gente utiliza o while quando nós não sabemos quantas vezes o laço será repetido. E a estrutura básica dele é essa, o while aqui, e essa condição que deve ser verdadeira para o código se repetir. Mas como assim não sabemos quantas vezes o laço será repetido? Por exemplo, a leitura de dados, e você está digitando lá um dado que é incoerente, por exemplo, aquelas caixas de texto que pedem para digitar uma senha com certos caracteres, ele fica pedindo a senha até que você digite uma senha naquele padrão. É um exemplo de while ali, porque você não sabe quantas vezes aquilo será executado. Aquilo vai ser executado até que uma condição seja satisfeita. E é por isso que a gente utiliza o while. Já o do while, ele tem o mesmo princípio de funcionamento do while, só que ele é executado pelo menos uma vez, independente da condição, seja verdadeira ou falsa. Porque o que acontece? A estrutura do while é essa, e o código que se repete aqui, ele é executado. E depois que é feita a verificação se a condição é verdadeira. Se a condição for verdadeira, ele volta e executa mais uma vez. Então, a principal diferença entre o while e o do while é essa. O do while é executado pelo menos uma vez. E eu trouxe aqui um código exemplo para a gente dar uma olhada. Então, a gente inicializa aqui uma variável igual a zero. E a condição para ser satisfeita é que se essa variável tiver um valor maior que zero, ele printa esse valor. Caso contrário, ele não pinta nada. E nesse exemplo, a gente percebe que não tem uma saída. Porque zero não é maior que zero. Então, ele não executa esse printf. E quando a gente para olhar aqui o do while, utilizando a mesma entrada aqui, igual a zero, a gente percebe que existe uma saída aqui igual a zero, porque ele executou o printf. Printou lá o número 0, fez um decremento, foi para menos 1, e depois ele fez a verificação. Menos 1 é maior que 0? Não, então ele não repete, mas o código foi executado e nós tivemos uma saída. Então essa é a principal diferença do while e o while. E voltando aqui um pouquinho para o for, para explicar melhor, o for ele tem esse fluxograma aqui, então a inicialização, a condição, que sempre que for verdadeira, o código vai se repetir aqui. Nós temos o código que vai se repetir geralmente fica entre duas chaves, mas não é obrigatório. Atualiza o contador, que é aquela parte do código que eu falei que tem um contador, pode ser um decremento, ou incremento, ou outra coisa. E enquanto essa condição for verdadeira, ele fica aqui executando, até que a condição se torne falsa e ele saia do for. Olhando aqui para um exemplo prático, aqui a gente inicializa uma variável com i igual a 5, inicializa ela, essa parte do código é executada somente uma vez, e ele vai contar aqui de 5 até 10, né? Porque 5 é menor ou igual a 10, ele executa aqui o código, depois volta para cá, faz a atualização da variável e adicionando mais 1, faz 6, até que seja 11. Quando for 11, 11 é maior que 10, então ele sai desse for. E eu trouxe esse código aqui
para a gente executar aqui no VS Code. Só para a gente dar uma olhada como é que funciona. Então, quando for i for igual a 11, ele vai sair aqui do código. Ele vai contar de 5 até 10. É um exemplo básico mesmo, só para a gente entender como é que funciona. Agora, um exemplo prático da utilização do for é a leitura de matrizes na linguagem C, né? Nós temos aqui a matriz 3x3 com i e j. A gente percebe também, como eu disse, que as chaves não são obrigatórias, né? Mas é fundamental que você coloque essas chaves, porque pode ocorrer bug se você não colocar. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem que isso aqui vai funcionar. E um exemplo aqui com as chaves, né? Então aqui ele é um for dentro do outro, porque o primeiro for aqui será referente às linhas e o j será referente às colunas. Então, na linha 0, ele vai ficar aqui rodando esse for, preenchendo as colunas, né? Com i mais 1. E ao finalizar esse segundo for aqui, ele volta para o primeiro for, incrementa mais 1 na variável e vai para a segunda linha, na coluna 0, ele executa essa inicialização aqui de novo. Poxa, Aurélio, mas você não disse que essa inicialização é executada somente uma vez? É, mas aqui vocês percebem que ele saiu desse for e como se o código tivesse terminado, só que ele voltou para esse for aqui. Então é como se tivesse começado do começo, né? É meio redundante, mas é assim que funciona. Então ele está colocando i mais 1 nas linhas e nas colunas. E aqui é a mesma coisa, só que printando as saídas, né? Então aqui o exemplo da execução desse código. Toda vez que eu sair desse for aqui, eu vou printar out, né? Que significa que eu saí desse segundo for aqui. Então é isso que acontece. O i lá está com i0, i0. Quando o i chegou a 3 aqui, ele saiu do for out e ele implementou mais um aqui nesse i. Aí é igual a 1 agora. E ele vai executar o segundo for mais uma vez, preenchendo aqui as colunas da segunda linha. E assim por diante. Essa é uma implementação que a gente vê mais no dia a dia, utilizando C, que são as manipulações com matrizes. Eu quis trazer esse exemplo aqui porque tem mais a ver com o nosso dia a dia ou a implementação prática do for. Né? Mas voltando lá para o nosso Figma, vamos falar um pouquinho agora sobre o while. O while tem essa estrutura aqui de fluxograma. Nós temos aqui a inicialização, uma condição que, se for verdadeira, ele vai se repetir aqui. E quando for falsa, ele para. Importante perceber que, diferente do for, nós não temos um espaço aqui dedicado a essa atualização. Então, você deve colocar essa atualização aqui embaixo do código que você quer que se repita. Caso você não coloque, a gente entra em loop infinito. Olhando aqui para o código, temos aqui o while, né? O primeiro passo é ver que é um while, executa a verificação da condição. Se ela for verdadeira, ele vai executar o corpo do loop aqui. E aqui embaixo, caso exista uma variável que deseja ser atualizada, atualiza, vai para o 6, verifica se a condição é verdadeira, se for verdadeira ele executa de novo, e assim por diante até que seja falso e ele saia do código. Aqui eu trouxe um mesmo exemplo do for lá, da contagem de 1 até 10, só para vocês perceberem que dá para fazer com o while o que a gente faz com o for. Então, uma contagem aqui de 5 até 10. E se eu retirar esse contador aqui, a gente entra em loop infinito. Aqui contou até 10. E como ele não possui aquela estrutura do for aqui, se a gente esquecer de colocar o i, a gente entra em loop infinito aqui. Vou mostrar para vocês. Quem nunca criou seu primeiro loop infinito, né? E ele vai digitar 5 aqui infinitamente até acabar a memória do meu computador, né? Agora, partindo aqui para um exemplo mais prático da utilização do while, e como eu disse, ele é feito quando a gente quer fazer a leitura de dados ali, a gente não sabe quantas vezes será necessária a reexecução, o loop dessa entrada de dados. Eu trouxe aqui um exemplo que tem uma variável que continua, que recebe um caractere igual a S, e um contador aqui para contar quantas execuções eu faço no while. Então, enquanto continua for igual a S, ele vai printar aqui e vai incrementar o contador. E vai esperar que eu digite S novamente. Se eu digitar S novamente,
ele volta a executar aqui, a condição é verdadeira, ele executa de novo, até que eu digite um caractere diferente do S. E se eu digitar S aqui várias vezes, digitei 2 vezes aqui, por exemplo. Calma aí, pessoal. Deixa eu digitar aqui que eu acabei apertando Enter sem querer. Então, se eu digitar S aqui, posso digitar S quantas vezes eu quiser, que ele vai continuar repetindo aqui, ó. Diferente do for, não tem um número certo de quantas vezes será executado. Então, quando digitar 1, por exemplo, ele termina de executar e o bloco foi repetido 40 vezes. Então, é um exemplo prático de quando a gente utiliza o while, né? E já o do while é um código que, como eu disse, aqui está o fluxograma dele, em que o código é repetido aqui pelo menos uma vez. Porque a gente começa com o código que se repete, depois verifica se a condição é verdadeira. Se for verdadeira, a gente executa de novo lá o código, assim por diante até que se torne falso. Aqui olhando para o código, né? Do código que se repete. Se tiver uma variável de atualização, atualiza aqui e verifica se a condição é verdadeira ou falsa. Trouxe aqui o mesmo código de contagem de 5 até 10, só para vocês terem ideia que dá para fazer também com do while. Cadê o do while aqui? Então vocês vão ver que ele conta até 10 aqui. Se eu tirar esse... Opa, não. Calma aí, pessoal, que eu acabei não colocando o código do while aqui. Que é isso? Calma. Poxa, esse código aqui tá errado, cara. Esse código aqui, pessoal, mudando em tempo real aqui, ó. Do while fica aqui e a gente coloca o do aqui. Então é isso aqui. Então, acabei errando aqui, mas só a gente fazer isso aqui, já dá para vocês entenderem qual é a diferença básica. Então, primeiro vem um do e depois vem o while. Ele precisa de um ponto e vírgula aqui no final, senão ele vai reclamar. E aqui, mesmo princípio de contagem, né? Ele contou. Então, primeiro vem um do, depois o while. E é basicamente isso. No segundo exemplo, eu trouxe aquele mesmo exemplo da leitura do S lá. Só que aqui, diferente daquele primeiro código do while, eu não inicializo com S. Por que eu não inicializo? Porque ele já vai executar de qualquer forma, então eu não preciso guardar S. Então, se eu digitar S de novo, ele executa de novo. Então, com isso, eu não preciso colocar S inicialmente na variável. Então, vou executar aqui para vocês verem. Vamos lá. S, 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 S. Como vocês podem ver, também não tem assim um número exato de quantas vezes eu vou digitar S aqui. Então, vou digitar 1 de novo, ele parou, esse repetido 7 vezes. Então, a principal diferença é que vocês viram é que eu não precisei inicializar com S, né? Porque independente do valor que esteja ali em continua, ele vai executar pelo menos uma vez. Então, é assim que funciona o do while. Opa. Tá aqui. É para isso que funciona o do while. E vamos falar agora sobre comandos de desvios. Os laços em C possuem dois comandos de desvios, o break e o continue. Esses comandos funcionam com todos os laços de repetição. Mas o que são esses comandos, Aurélio? Break e continue. Bom, o break ele encerra o laço no ponto que ele foi executado. Por exemplo, a gente tem esse programa aqui que lê no máximo 3 números positivos. Então, ele foi utilizado um for aqui, ele faz a leitura dos números, e se eu digitar um número negativo, menor que 0, ele vai encerrar o laço nesse ponto aqui. Vai sair do break aqui para fora. Foram digitados de números válidos. Vamos dar uma olhada? Se é isso mesmo que acontece. Então, aqui está aquele código lá. Deixa eu mostrar para vocês. Então, se eu digitar aqui os números 1, 2 e 3, foram digitados 3 números válidos. Então, ele funcionou normalmente. Só que se eu chegar aqui e digitar um número negativo,
ele vai encerrar a execução do programa antes do que o for termine ali. Então, eu vou digitar 1 e menos 1. Então, ele não fez a leitura 3 vezes e ele encerrou aqui o for. E essa é a função do break, é encerrar a estrutura, o laço de repetição de forma imediata. Né? Ele saiu daqui, foi aqui para fora e foram digitados um número válido. Foi, no caso, só 1. E é basicamente isso o break. O continue funciona de uma forma um pouquinho diferente. Né? O comando continue desvia o fluxo para o início do laço. Então, ao invés do break de sair aqui do laço de repetição, o continue ele vai desviar o laço de repetição para o início dele, vai voltar aqui para o for. Esse programa ele faz o print de 5 números e quando o número for par, né, ou seja, quando ele tiver resto 0 por 2, dividido por 2, que são todos os números pares, ele vai terminar o laço antes do tempo. Então ele vai sair daqui do continue direto para o for. Eu trouxe aqui o exemplo no VS Code para a gente dar uma olhada do continue. Deixa eu executar aqui para vocês. Ele deu uma choramingada ali, mas foi aqui. Então, o 1, ele é ímpar, né? Então, o in, se o número é ímpar, ele não entra aqui nesse if. Então, ele vai printar o início do laço e o final do laço. Já quando ele incrementa mais um e vai para o número 2, início do laço, passo 2, ele vai entrar aqui nesse if e vai terminar antes do tempo. Por quê? Porque o 2 tem resto 0. Então ele vai desviar o continue aqui e ele vai voltar para o for. Ele não vai printar essa mensagem final do laço, porque foi desviado. Ou seja, é como se o continue encerrasse, entendesse que o final da estrutura do laço do código que vai se repetir acabasse ali no continue. Então ele termina antes do tempo, não printou o final do laço, já partiu lá para o início do laço, incrementou mais um. 3 é ímpar, 3 vai printar até o final. O 4 é par, ele vai encerrar aqui antes do tempo, volta lá para o for, incrementa mais um, 5. O 5 é ímpar, ele vai até o final. Então, são esses os comandos de desvio. Com isso, a gente finaliza a aula aqui de hoje. Muito obrigado. O link desse Figma vai estar aí na descrição. E até logo!